Esse é um vídeo da série Dicas de como escolher uma academia. Hoje a gente vai falar sobre os seus direitos, os direitos do aluno. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica Informa. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Quando a gente vai se matricular numa academia, a gente leva algumas coisas em consideração, né? Por exemplo, a gente vai olhar certamente para quanto que essa academia custa, se cabe ali no nosso bolso. A gente olha também para a infraestrutura, se é um lugar bacana, se é legal, para a localização. Mas muitas vezes a gente esquece de prestar atenção se a academia está cumprindo com os deveres dela, né? Se a gente vai ter os nossos direitos como consumidor respeitados ali dentro. E por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque eu recebo aqui em outros vídeos algumas reclamações a respeito de alguns assuntos que têm relação com os direitos desse aluno, né? Desse consumidor, dessa pessoa que está frequentando a academia. Procuro dar orientação, mas o volume de reclamações, vamos dizer assim, que eu recebo em outros vídeos começou a ser tão grande que eu decidi trazer aqui um vídeo onde eu possa tratar especificamente sobre esse assunto. A principal obrigação de toda a academia, e aí eu estou chamando de academia qualquer lugar onde ofereça prática de atividade física, prática de exercício. Então pode ser, por exemplo, uma escola de natação, pode ser um estúdio de pilates, um estúdio de personal, qualquer lugar que ofereça a prática de atividade física precisa estar registrado no CREF da região. CREF é Conselho Regional de Educação Física. A gente, assim como a medicina tem o Conselho Regional de Medicina, a Educação Física também tem o seu conselho. E as academias elas são obrigadas a estarem registradas nesse Conselho Regional. São várias regiões, né? Conselho Regional, tem que ver aí qual que é o CREF que atende a sua região. Então, por exemplo, São Paulo, que é a minha região, é o CREF 4, mas existem aí algumas regiões que englobam mais de um estado, tá? É só você entrar no site do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, que é quem reúne todos os CREFs, que você vai saber e vai conseguir descobrir aí qual que é o CREF da sua região, tá? Então esse é o ponto mais importante. É obrigado a estar registrado no CREF. E por que isso? Eu vou te explicar a partir de agora. Existe uma lei federal, número 9696, de 1º de setembro de 1998, que diz que todo exercício e atividade física só pode ser orientado por um profissional de educação física que tenha registro no CREF. Sendo assim, as empresas, né, então no caso aí a gente está falando das academias, que oferecem esse tipo de atividade, também precisam ter esse registro. Eu vou dar uma olhada aqui, eu tenho uma cola para te passar, para você poder saber e pesquisar, se for do teu interesse, quais são as leis que regulamentam isso, o número das leis, tá? Então é o seguinte, a gente tem uma lei federal 6833/10 e que trata sobre essa regulamentação dos locais que oferecem atividades, não atividade física, né, mas atividades que têm os seus conselhos, né? Que atividades que já foram, profissões que já foram regulamentadas, como é que esses estabelecimentos devem agir, tá? Então essa lei fala sobre isso. E aí tem uma resolução do CONFEF, que é 021/00, que trata a respeito, então, do registro aí das academias. E aí é importante dizer que cada CREF de cada região pode ter resoluções próprias, tá? Então lembra que eu falei que São Paulo é o CREF 4, o CREF 4 tem resoluções próprias, né, acerca desse assunto. Aí você teria que olhar aí no CREF da tua região para saber exatamente o que fala, né, dentro dessas resoluções, mas elas são geralmente complementares tanto a essa resolução do CONFEF quanto a essa lei federal. E você deve estar se perguntando, tá, Denise, mas como é que eu vou saber se a academia está registrada ou não está no CREF? Você vai saber porque ela é obrigada a fixar num lugar visível o registro dela no Conselho Regional. Geralmente isso fica fixado ali na recepção da academia. Tem que ser um local onde as pessoas passem e que elas possam visualizar aquilo. Junto com isso, vai ter também
o nome e o registro do responsável técnico por essa academia. Então essa função de responsável técnico não necessariamente vai ser feita pelo dono, tá? Mas ela precisa existir e vai ser feito sempre por um profissional de educação física. Outra coisa que vai aparecer ali também, tem que ter a lista dos professores e o número de registro de cada um dos professores que dá aula ali na academia. Isso é obrigado, tá fixado na parede, visível e todo mundo saber, né? Então se você entrou na academia, você não viu, pergunta e pede para ver. Se não tá fixado, se você falar que não tem registro, essa academia ela tá atuando de forma ilegal e aí você tem algumas possibilidades de como agir. Você pode simplesmente valeu, virar as costas e ir embora e tá tudo ok. Você pode também fazer uma denúncia. Você pode entrar no site do CREF da sua região e denunciar. Falar, olha, tem uma academia que tá aberta, funcionando, mas que ela não tem registro. E aí eles vão mandar um fiscal fazer a fiscalização, vão autuar, enfim. Tem uma série de procedimentos lá que não cabe aqui dizer, mas essa é uma possibilidade. Você pode fazer essa denúncia e eu diria assim que você deve, porque a função dos conselhos, tá? E aí não só do Conselho de Educação Física, dos conselhos, tanto dentista, médico, no caso do advogados é a OAB, eles servem para proteger a população. Proteger de que forma? Eles conseguem garantir ali, garantem no mínimo, né, que os profissionais que estão atuando dentro daquela área, né, de atuação, que eles passaram por um curso de formação universitária, que eles se formaram, né, que eles são graduados e que eles têm condições ali, então, de estar te atendendo, tá bom? Então, caso não tenha o registro, você tem essas opções. Você pode virar as costas, você pode fazer uma denúncia também. O que eu espero que você não faça é você se matricular numa academia que não está em conformidade com a lei. Porque o que pode acontecer? Você pode ser atendido ali por um profissional que não está habilitado e isso pode acabar causando aí danos para sua saúde. E também, mesmo que os profissionais sejam formados, graduados e até registrados no CREF, é só a academia que não está cumprindo ali com a parte dela, ela pode ser fechada por uma fiscalização. E aí você pagou por uma coisa e a fiscalização fechou. Então presta atenção nisso, que isso é muito importante, isso faz parte aí dos seus direitos, que você tem que ficar de olho quando for se matricular numa academia. E que eu esqueci de falar. Esse registro da academia no conselho, o que ele vai garantir, né? Ele vai garantir, por exemplo, que os equipamentos eles estão em ordem, né? Que eles não vão causar nenhum dano, que você não vai se machucar, ali não tem alguma coisa quebrada, uma ponta tal, você não vai se machucar se exercitando. Eles vão garantir, por exemplo, as condições de higiene dessa academia, além ali dos profissionais que eu já falei. Então tem uma série de requisitos que a academia precisa cumprir e essa academia ela vai passar por fiscalização de tempos em tempos. Então isso aí tudo garante para você um bom, eu não vou dizer um bom atendimento, porque um bom atendimento não depende só de fiscalização, né? Mas garante ali pelo menos o básico para você. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. Sinaliza para mim que você está gostando de vídeo dessa série, né? Me incentiva a fazer mais, também ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que têm os mesmos interesses que você. Mas tem mais coisa para você saber aí na hora de se matricular na academia sobre seus direitos, tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Você deve olhar para se a academia está cumprindo com tudo que ela te prometeu. Então, por exemplo, aulas, horário de funcionamento, reajustes, se tudo que ela prometeu, ela vai entregar. Presta atenção só em relação às aulas coletivas, que geralmente eles colocam ali que essas aulas elas estão sujeitas a mudança de horário. Isso aí é normal acontecer, tá? E você tem todo o direito de fazer o cancelamento do seu plano. Por exemplo, você contratou ali porque você quer fazer, você viu uma aula que acontece num determinado horário que serve para você e aí eles mudam o horário da aula porque não está tendo aluno suficiente, então eles vão colocar aquela aula ou tiram da grade, ou passar aquela aula para um horário que tem mais alunos e isso acaba não sendo interessante para você. Eles podem fazer isso sim, e você pode cancelar, né, a sua matrícula, isso pode ser feito. Mas para isso funcionar, é preciso ter um contrato. É importante que tenha esse contrato, é um contrato de adesão, né, na prestação ali do serviço.
Mas você também precisa observar algumas coisas nesse contrato que às vezes eles colocam, mas que não tem validade. Eu vou falar um pouquinho disso agora, embora eu não seja advogada. Você pode consultar, e se você tiver com algum problema, pode e deve consultar um advogado, porque tem muitas cláusulas que são colocadas nesse contrato, que é para fazer com que você se sinta acuado, que você sinta medo de tomar alguma atitude. Vão te falar, olha, mas você assinou, tá aqui. Mas você assinou uma coisa que não tem validade, então vale a pena você consultar um advogado se você tiver dúvida, tá? Eu vou falar só aqui de alguns aspectos. Então, por exemplo, se você cancelou, você tem direito a reembolso. Pode ser que eles falem que não, porque você fez um plano assim assado e que aí não vai ter, esse plano não dá direito a reembolso, você pagou menos, está escrito aqui no contrato. Não, você tem direito a reembolso sim, pelo período que você não usou. Essa é uma daquelas cláusulas que geralmente você vai precisar da ajuda de um advogado aí, tá? Mas o que eles podem fazer, eles não podem deixar de te reembolsar, mas eles podem sim fazer a cobrança de uma multa, porque você está desistindo, né? No meio de um contrato, você assinou um contrato ali por um ano, você está parando antes desse ano acabar. Mas essa multa também não pode ser abusiva, salvo engano, de no máximo 2%, mas vale a pena você dar uma consultada aí no teu advogado para ter certeza sobre isso. Sobre furto e danos causados em objetos, né, de uso pessoal que você deixou guardado dentro de algum armário. As academias, elas reforçam que você deve guardar suas coisas dentro de um armário e trancar com cadeado. Mas quase sempre a gente encontra lá uma placa que eles não, ou tá até no contrato, que eles não se responsabilizam por furtos ou danos causados a esses objetos. Isso tá errado, tá? Eles têm que se responsabilizar sim por furto e por danos causados a esses objetos que estão guardados ali. Mas você precisa cumprir com as regras. Então, por exemplo, se na regra tá que você tem que trazer um cadeado de casa e que esse armário ele precisa ser trancado com o cadeado e você deixou o armário aberto, então eles não são mais responsáveis pelos objetos que foram deixados ali dentro, entendeu? Então, você precisa cumprir com as regras que a academia colocou para o uso daquele armário e desde que você cumpra, você está respaldado pela lei ali, caso haja furto ou dano dos objetos que estão ali dentro, tá? É claro que isso vai precisar ser provado, enfim, mas em geral as academias não criam problemas em relação a isso, tá? Mas é importante que você saiba e conheça que esse é um direito seu, ainda que esteja escrito ali no contrato que eles não vão arcar com essa despesa, tá? É bom você saber sobre isso. A mesma coisa é válida para acidentes. A academia ela é responsável por qualquer acidente que aconteça com você lá dentro da academia. Geralmente eles têm, inclusive, seguro, né, contra acidentes, justamente porque isso pode acabar acontecendo. A gente sabe, inclusive, que as lesões ali, tem até estudo mostrando que as lesões que acontecem em salas de musculação quase sempre não acontecem porque você fez um exercício, né? Eles acontecem por conta de acidentes mesmo, acidentes, mau uso de equipamento. E aí é que tá o pulo do gato. Se você recebeu uma orientação para usar um determinado equipamento e usou esse equipamento de forma errada e acabou se machucando por causa disso, a academia não precisa se responsabilizar. A responsabilidade é sua por não ter utilizado de forma adequada. Isso também vai caber ali, ter que provar que isso aconteceu, mas já fica sabendo, então, de antemão, que você precisa fazer o uso adequado das instalações, dos equipamentos, de tudo que tem ali. Se você fizer tudo de forma adequada e acontecer alguma coisa, eles têm que se responsabilizar também pelos danos causados. Então, se você se machucar e precisar pagar uma conta de hospital, alguma coisa nesse sentido, a academia é responsável sim, desde que você tenha cumprido com a sua parte também. Eu vou falar um pouco agora sobre exame médico, tá? Mas antes de eu continuar, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Sobre então exame médico, né? A academia pode ter te pedido, provavelmente te pediu o exame médico na hora de você fazer a matrícula.
o que você precisa observar? Eu recomendo muitíssimo que você passe pelo médico e faça um exame, um check-up antes de começar a se exercitar. A não ser que você tenha alguma doença grave, assim, o médico vai te proibir de fazer exercício, mas em via de regra não vai. O que esse médico pode fazer, dependendo do que ele descobrir ali, é dar algumas orientações que vão ajudar ao professor de educação física, ao profissional de educação física, a fazer a prescrição do teu exercício. Então é altamente recomendado, ainda que não se peça, né, que você passe pelo médico. Mas por que eu tô falando de direitos, né? Porque tem academia que obriga, né, que quer te obrigar a passar com o médico da academia. Ela vai te cobrar, né, e vai te obrigar a passar pelo médico da academia. Isso ela não pode fazer. O exame médico você pode trazer do médico da sua preferência. Se for conveniente para você, porque já está ali mais prático, você passar com o médico que eventualmente tem ali na academia, ok. Mas eles não podem te obrigar a fazer isso. Isso dentro da lei do consumidor entra na questão de venda casada. Isso é proibido, tá? Mas eles podem sim impedir a sua matrícula se você não trouxer o exame médico, porque existem muitos municípios que têm isso como lei municipal. A pessoa só pode frequentar a academia se ela tiver um atestado médico, né, um exame médico feito. Mas aí você pode fazer com o médico da sua preferência, tá? Levar e entregar lá e tá tudo ok. Algumas academias, ao invés de pedir o exame médico, ela vai pedir para você preencher ali um questionário e só esse questionário já vai bastar, tá? Então vão ter essas variações aí. Da mesma forma, o exame médico tem avaliação física, que eu também recomendo muitíssimo que você faça uma avaliação física. E é até legal fazer avaliação física dentro da academia que você vai treinar, porque ele já tem os protocolos, já foi tudo pensado ali dentro de todo o sistema, né, da academia. Se você tem dúvidas sobre como funciona uma avaliação física na academia, eu vou deixar aqui em cima o link para um vídeo em que eu falo só sobre isso. Eu vou colocar na descrição aí embaixo do vídeo também, para você saber um pouco mais sobre avaliação física. Mas cabe a mesma regra aqui. A avaliação física você não é obrigado a fazer, porque não tem lei que te obrigue, diferente do exame médico, que pode ter lá a lei municipal. E você pode sim trazer de um outro lugar, porque da mesma forma eles não podem te obrigar a fazer lá dentro, venda casada, cai na mesma história, tá? Estamos chegando aqui no final, mas ainda tenho mais uma dica importante para falar aí sobre os seus direitos na academia. E vou deixar lá para o final uma dica super bacana, essa é a última coisa que eu vou falar, tá? Mas antes disso, eu queria te dizer que se você chegou até aqui e acha que esse vídeo valeu, que essas informações foram bacanas, aí embaixo tem um botãozinho escrito valeu, onde você pode fazer uma contribuição aqui para o canal. Qualquer contribuição já está valendo e eu vou ficar muito agradecida. Então vamos lá. Qual que é essa última dica, essa dica final? Você precisa ler o contrato de adesão. Leia do começo ao fim, todas as cláusulas. Tire dúvidas, pergunte antes de você assinar. O contrato de adesão é um acordo, ele não pode ter nenhuma cláusula que fira qualquer lei, por exemplo, e principalmente, que é onde a gente vai encontrar os buracos ali, a lei do consumidor, tá? Então é importante que você conheça os seus direitos como consumidor, e esse contrato não pode ter nada escrito ali que fira essa lei. Até porque se tiver, o que vai acontecer é que se for contestado, o juiz vai dizer, isso aqui não tem validade, enfim, vai adiantar nada. Mas como eu disse lá no início do vídeo, muitas vezes se enfia umas coisas no contrato para deixar a pessoa que assinou ali com medo e tal, e aí você, por causa de dor de cabeça, tal, você já fala, tá bom, vou deixar assim mesmo, tá? Então leia o contrato antes de você assinar e faça todas as perguntas que tiverem que ser feitas. Se você for uma pessoa ainda mais meticulosa, leve esse contrato para o teu advogado. E o recadinho que eu falei que ia deixar para o final do vídeo é o seguinte, vai entrar aí a tela final e eu vou deixar para você uma playlist nessa tela final com vários vídeos nessa playlist que falam sobre academia. Então, aquele vídeo que eu falei da avaliação física, você vai encontrar ali, tem vídeo falando sobre o que você deve levar para academia, sobre a primeira vez a academia, enfim, tudo isso sobre quem está começando a frequentar, além de todos os vídeos dessa série aqui com dicas para você escolher melhor a sua academia.
ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!